Cumprimento a todos que estão nos seus lares, nesse culto online aqui, diretamente da nossa igreja, com a paz do Senhor. E também aos músicos aqui, o pessoal da mídia, né, a equipe de louvor também que está nos ajudando, auxiliando, nesse culto em adoração ao nome do Senhor. Nós estamos aqui em mais uma quinta-feira, falando sobre fundamentos. Iniciamos na semana passada, pela misericórdia de Deus, a primeira mensagem sobre fundamentos. E aprove a Deus, mais uma vez, nós estarmos aqui para aprendermos mais um pouco sobre esse tema tão importante que Deus tem colocado aos nossos corações e tem nos ensinado mesmo, tem colocado no nosso coração e tem nos ensinado, né, como buscar o fundamento. Sabemos que o fundamento é Cristo, mas como que eu chego na rocha, né? Quando a gente para pensar e olhamos para a Bíblia, Ele vai nos ensinar. Então nós vemos aqui hoje a segunda mensagem, né? Como foi falado já, as outras mensagens estão no site da igreja, lá no YouTube, é só procurar lá. Quem não viu da semana passada, procure lá, olha que Jesus tem nos ensinado. E outras mensagens maravilhosas que estão lá também, muitas, dezenas de mensagens que Deus tem apresentado a nós aqui, tem falado aos nossos corações. Então, é muito importante nós estarmos com o nosso coração voltado para Deus. Antes de ler a palavra, eu vou ler aqui em Hebreus, no capítulo 11, você no seu lar, na sua casa, pegue a Bíblia também, é importante você ficar com a Bíblia aberta, acompanhar a leitura, fazer a leitura, para que você possa gravar o que Deus tem para nos falar, tem para nos ensinar. Então nós vamos ler em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Antes de ler a palavra do Senhor, eu gostaria apenas de fazer menção aqui, nesse culto online, do que hoje foi o falecimento do vô da minha esposa. Ela está em São Paulo e era um guerreiro, né, 87 anos, um homem que trabalhou na obra do Senhor, foi um dos que trabalhou ali no início do campo de São Mateus, Assembleia de Deus de Madureira, né, e Deus resolveu levá-lo, né, e agora ele está descansando nos braços do Senhor. A gente fica triste pela saudade, mas ao mesmo tempo ficamos alegres porque sabemos que ele está nos braços do Senhor. Então eu mando que todos possam orar para que Deus possa consolar todos os familiares que estão tristes pela ausência, né, sabendo que Deus foi o dia que Deus resolveu levá-lo. O irmão Geraldo, que era nosso vô, né, o vozão, que era o vô da minha esposa, que Jesus levou durante essa manhã. Amém? Então vamos ler agora Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Hebreus 11, do 1 em diante diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e pela salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse é amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra.
porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles e de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Até aqui, até o versículo 19. Na semana passada nós falamos então, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, Lucas capítulo 6, versículo 47, sobre a casa firmada na rocha. Jesus falou ao nosso coração, nos mostrando que para que eu possa firmar a casa na rocha, eu tenho que cavar, né? Lucas vai deixar isso muito claro e nós falamos isso na semana passada. Para alcançar a rocha, para alcançar até o ponto aonde eu posso firmar o meu pilar, firmar a minha base da minha casa, e essa casa espiritual sou eu tenho que buscar, eu tenho que cada dia mais cavar, como diz lá em Lucas. Jesus nos ensinou isso. Então o fundamento que eu tenho que buscar, que é Cristo, a rocha, para eu firmar a minha casa, a minha vida espiritual, eu tenho que colocar o meu pilar sobre ela, porque senão, quando vier as provações, eu vou cair. E foi falado, e o primeiro pilar, né, que nós falamos, nós mostramos, foi a oração. Falamos sobre a oração, porque a oração é um dos pilares de sustentação dessa casa. É importante nós entendermos que uma casa, ela não tem apenas um pilar, ela tem vários pilares de sustentação. E esses pilares, eles são fundamentais. Se eu tiro um, a casa toda cai, a construção cai. Então eu tenho que estar firmado na rocha. E nenhum desses pilares pode estar fora da rocha. Tem que estar na rocha, para que a base seja ali colocada e eu possa entender e compreender que eu estando firmado, essa minha base, quando eu chego na rocha, alcancei ela, eu posso agora soltar o meu pilar e subir. Então o primeiro pilar foi a oração. E qual seria o segundo pilar que Jesus falou ao meu coração? O segundo pilar é a fé. O segundo pilar, quando eu alcanço a rocha, quando eu cavo, encontro a rocha, encontro ali o meu ponto forte, eu encontro ali onde eu posso afirmar a minha base, eu posso sair com o meu pilar que vai dar sustentação à minha casa, é a fé. Nós vimos a oração e agora estamos vendo a fé. E aqui em Hebreus capítulo 11, digamos assim, o texto áureo sobre a fé. É claro que a Bíblia inteira ela vai falar sobre fé. Poderíamos pegar outros textos, mas esse texto é quando a gente fala de fé, nós conseguimos compreender, e aqui o escritor aos Hebreus, ele vai nos explicar o que é fé, e ele depois vai mostrar os exemplos de fé. É claro que nós lemos aqui apenas 3, 4 nomes, nós lemos aqui desses que iniciam aqui sobre fé. Mas se a gente continuar no capítulo 11 ainda de Hebreus, nós veremos outros nomes de exemplos que tiveram fé em Deus, que confiaram, e nós vemos ali que eles, a fé que eles tinham era uma fé que eles estavam olhando para frente, e ele vai explicar por que isso. Mas é importante que não são somente esses heróis que estão escritos aqui, tiveram fé antes de Cristo, no Antigo Testamento. Centenas e outros também tiveram, e não estão com os nomes aqui, mas tiveram fé. E ele não deixa de fora também os que têm fé hoje, depois que Jesus veio. Quando a gente lê o capítulo 12 de Hebreus, nós vamos ver que agora ele está falando dos heróis que vieram depois de Cristo, né? E aí inclui toda a igreja de Cristo que tem proclamado o evangelho, que tem levado esse evangelho. Mas o que ele diz então aqui sobre fé? A primeira coisa, quando eu leio o capítulo 1 de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, eu vejo que a fé se apoia na palavra de Deus. Eu vou repetir, o primeiro ponto é que a fé se apoia na palavra de Deus. Então quando eu olho o versículo 1, diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. A fé é a certeza das coisas e a convicção de fatos, coisas que se esperam e fatos que não se veem. Portanto, a fé não é a certeza do desconhecido, não do invisível, não, é uma certeza absoluta. Por quê? Porque quando nós vamos ver o que essa fé movia esse povo, e tem movido a igreja,
nós vemos que o único ponto aqui que fecha, que nos mostra a fé, é a rocha. E quem é a rocha? É Jesus Cristo. Então quando eu olho aqui, esse fundamento que eles tinham cravado aqui, que eles tinham colocado, estava em Jesus. É importante nós entendermos que ninguém vai ao céu, ninguém vai a Deus se não for através de Jesus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, só através de Cristo. A fé era a palavra de Deus. Hendricks, que eu estava estudando essa semana, ele diz assim, não vemos o próprio Deus, nem o Senhor Jesus assentado à sua direita. Nós não vemos isso. Não vemos o Espírito Santo, não vemos o céu, nem o reino de Deus. Mas sabemos tudo isso porque o Deus invisível se revelou a nós em sua palavra e em seu próprio Filho que se fez carne. É através desse Jesus agora, o Jesus histórico. Eles aqui esperavam o Jesus da promessa. Quando eu vejo o versículo 2 do capítulo 11, diz assim, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E eu posso dizer então que o segundo ponto aqui da explicação do que é fé, a fé alcança a aprovação de Deus. A primeiro é que eu tenho fé e eu me apoio na palavra de Deus. Mas quando eu me apoio, eu alcanço a aprovação de Deus. Porque ele diz assim, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Testemunho de quem? De Deus. Por quê? Porque eles creram na promessa de Deus. E que promessa foi essa? A promessa que ele está nos explicando aqui é que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus, depois que o homem caiu e pecou, quando Deus está dando a sentença à serpente que enganou a Eva, ele diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus falou aqui? Que da semente da mulher ia nascer e esse ia o quê? Ele ia ferir a cabeça da serpente. É nessa promessa que todos do Antigo Testamento estavam firmados. Então eles criam no Jesus da promessa, ou seja, eles olhavam para frente, e eles olhavam e sabiam que Jesus viria, que o Messias viria. Então ele fala assim, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Espera o quê? Espera a chegada do Messias. Era o que ele esperava. E a prova do quê? A prova das coisas que se não veem. Por quê? Porque eles não viam o Messias, mas eles tinham certeza que o Messias viria. E por isso eles alcançaram testemunho, ou seja, eles foram aprovados por Deus. Eles foram salvos porque eles estavam olhando para o Jesus da promessa. Hoje nós não olhamos mais para o Jesus da promessa, nós olhamos agora para o Jesus da história, porque ele já veio há mais de 2000 anos atrás. Ele veio, deu a sua vida, e agora nós olhamos para a história e entendemos que ele já veio. Então nós agora estamos no capítulo 12 de Hebreus, que diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha agora, versículo 2, olhando para quem? Para Jesus. Por quê? Porque ele já veio, que é o autor e consumador, o quê? Da fé. Ele consumou a fé que eles tinham no Antigo Testamento foi consumada em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Que maravilha, é isso que a gente tem que entender, que a nossa fé, o fundamento aqui, ela está o que? Na rocha, em Jesus. A oração, que é um pilar da minha casa, também está firmada em Jesus. É através de Jesus que eu chego ao Pai. Quando eu vou orar, Pai nosso que está no céu, eu estou falando isso através de Jesus. É o sangue de Jesus que me cobre e que me dá o direito e o privilégio de chegar à presença de Deus. E agora, eu que estou orando, eu também tenho fé, eu confio no que Deus tem falado. Então eu apoio a minha fé na palavra de Deus, e a fé alcança a aprovação. E o terceiro ponto no versículo 3, ainda explicando sobre fé, ele diz assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o terceiro ponto de explicação aqui é que a fé reconhece o poder de Deus. Primeiro eu me apoio na palavra de Deus, depois eu tenho a aprovação de Deus, e agora a minha fé, ela reconhece o poder de Deus. E é isso que esses homens, esses heróis que nós lemos aqui, e que estão no capítulo 11 todo,
e em toda a Bíblia, e os que fazem parte também da igreja de Cristo que está aqui sobre a terra, nesse reconhecimento do poder é que faz com que eles sejam firmados, que quando vier essa tempestade, como tem vindo, quando vier as lutas, as provações, ele continua firme, porque ele não está firmado sobre a areia, a sua base está lá na rocha, firmado na rocha, e é nessa rocha é que nos garante que eu possa continuar a viver. A fé proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser plenamente elucidados racionalmente. O pastor Augusto Nicodemos, do Mackenzie, ele diz assim, que a ciência não está contra a Bíblia, ambas têm o mesmo autor. Na verdade, é o cientifismo do naturalismo filosófico que vai contra a Bíblia, porque os grandes cientistas, os fundadores da ciência moderna, como o grande Isaac Newton, por exemplo, ele era ateísta, ou seja, ele acreditava em Deus. Os grandes cientistas do passado criam em Deus, os que, digamos assim, fundaram a ciência moderna. A Bíblia e a ciência caminham de mãos dadas, ambas têm o mesmo valor. A Bíblia corretamente interpretada e a ciência corretamente entendida jamais entram em contradição, ou seja, não tem contradição aqui. Eu não posso querer achar que a ciência vai contradizer a Bíblia, não, porque quando nós lemos o versículo 3, diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados, ou seja, não é a ciência querendo dizer contrário a isso aqui não, porque aqui nos garante, e pela fé eu creio que esse Deus, o Deus que me criou, é Ele que criou esse mundo, é Ele que fez tudo, e tudo está na mão dEle, é Ele que governa, é Ele que faz, é Ele que fala, e o que Ele decidir, está decidido, e quando eu creio nele, eu estou firmando a minha rocha, a minha estaca, eu estou firmando o meu pilar de fé sobre a rocha. É assim que eu faço. E aí depois que ele explica sobre fé, ele vai então falar dos heróis, e ele começa a falar do mais, ele dá um passeio pela história, né? Quando a gente lê o capítulo 11, depois você lê com mais calma, o capítulo 11 completo, você verá que ele vai fazer um passeio pela história, e o que eu achei interessante, é que ele praticamente mostra apenas um homem, que foi um sacerdote, que ele vai falar de Samuel, mas o restante foram pessoas comuns até, foram pessoas que viveram a sua vida, como Abel, né, como Noé, como Abraão, que nós vemos aqui, que foram homens que não eram, digamos assim, religiosos, mas homens que confiavam em Deus, sem precisar ter um título, quem sabe, de religioso. Ele apenas cria em Deus. Então quando ele fala de Abel, eu vejo que a fé de Abel era a fé do sacrifício. No versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então foi a fé do sacrifício. Quando nós lemos a história de Caim e Abel, nós vemos que os dois nasceram no mesmo lar, foram criados pelos mesmos pais, mas tiveram caminhos diferentes. Podemos aprender que a oferta revela a natureza da fé do ofertante. Deus primeiro analisa o ofertante para depois receber a sua oferta. Então, quando nós vamos lá para Gênesis, nós vemos que o quê? Deus olhou para Abel e depois para a sua oferta. Olhou para Caim e depois para a sua oferta. A oferta de Caim não foi aceita, por quê? Porque ele não foi aceito. Foi ele que não foi aceito. Então, consequentemente, a oferta foi rejeitada também. Mas quando Deus olhou para Abel e viu nele que ele estava ali com o coração entregue realmente para ofertar, para trazer aquele sacrifício a Deus, Deus aceitou Abel. E aí, consequentemente, aceitou a oferta. Então, foi a oferta do sacrifício. Então, ele começa a mostrar para nós aqui como que eu posso ter fé. Quando eu vou me oferecer a Deus, eu tenho que estar com o meu coração voltado para Ele. Eu não posso vir a oferecer a Deus um sacrifício se ele não for um sacrifício eficaz, se não tiver realmente com o meu coração entregue a Ele, se o meu coração não tiver realmente na vontade dEle, se eu não tiver totalmente entregue a Ele. Se eu não fizer isso, não tem como eu querer que a minha oferta seja aceita. Se eu vier pela metade, Deus não aceita. Deus não divide ninguém, Deus não divide nada com outros. O que é para adorar a Deus, é para adorar a Deus. Se você está para adorar a Deus agora na tua casa, então você adora a Deus de verdade, porque Deus do céu, o Pai nosso que está no céu, Ele está olhando para você onde você está, Ele está olhando para mim aqui na igreja, Ele está olhando para você no seu lar, e Ele está agora contemplando se a tua adoração, se o seu sacrifício realmente está totalmente entregue, para que Ele possa receber com um cheiro suave, que vai até o trono da graça. O segundo herói que nós vemos aqui é Enoque.
Enoque, no versículo 5 e versículo 6, diz assim, ó, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador do que os buscam. Enoque, ele demonstra sua fé como? Andando com Deus. O segundo herói é Enoque. Podemos afirmar que crer significa andar com Deus. Isso é mais do que um ato regular de adoração num dia específico da semana, num lugar específico de reunião. Toda a nossa vida pertence a Deus. Então, todos os dias eu ando com Deus, todo momento eu tenho que estar andando com Deus. Enoque vai mostrar para nós isso, e isso é o que? São os exemplos de homens que andavam na fé. Então, Abel se ofereceu em sacrifício, e nós vemos agora Enoque, que ele tinha, como que eu posso dizer que ele tinha fé? Porque ele andava constantemente com Deus, andava tanto com Deus, que Deus pegou e falou, olha, você não vai nem passar pela morte. Pegou Enoque e transladou ele vivo. Por quê? Porque ele andava com Deus. Então a fé de Enoque é andar com Deus. O terceiro herói aqui que nós podemos citar é Noé, que eu posso dizer que ele era o trabalho da fé, ou seja, ele era o trabalhador da fé, vamos dizer assim. Noé ouviu a palavra de Deus sobre o juízo que viria sobre o mundo perdido, e prontamente agiu para construir a arca. Ele não apenas escutou a voz de Deus, mas imediatamente se colocou a trabalhar. A fé produz obra. Versículo 7, pela fé, Noé, devidamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então ele transformou a sua fé em trabalho. Tiago, no capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Como que eu posso demonstrar fé? Cruzando os braços? Não fazendo nada? Não. A fé, ela vai também resultar em trabalho para Deus. Quando eu creio, quando Deus fala comigo, e eu tenho fé realmente, eu posso, como que eu demonstro isso? Trabalhando. A fé, ela não é uma fé morta. Ela não é ela não produz, ela tem que produzir obra. Senão, eu não tenho como eu demonstrar que eu tenho fé. Então, Noé vai mostrar isso para nós. Quando Deus deu a ordem, falou para ele, a primeira coisa que Noé fez foi colocar a mão na massa. Foi trabalhar em prol do que Deus havia dito. Porque se ele não tivesse crido em Deus, ele não teria agido. E ele teria sido condenado com o mundo. Mas nós sabemos que Noé creu, teve fé e trabalhou por muitos e muitos e muitos anos construindo a arca, porque ele sabia que um dia a terra que não via chuva, que não tinha chuva, que apenas o orvalho molhava a terra, ele sabia que ia ter um dia com chuva, e esse dia aconteceu, e a terra ficou toda inundada, e ele e a sua família foram salvos. Por quê? Porque ele creu, trabalhou em prol da fé que ele acreditava. E o quarto herói que nós lemos aqui, que nós paramos no versículo 19, é Abraão, e aqui ele também fala da sua esposa Sara. Nós vemos aqui que a fé de Abraão foi uma fé de renúncia. Ele abriu mão do que ele tinha. Ele abriu mão, e o Abraão é considerado como o pai da fé. Nós podemos fechar em Abraão, por quê? Porque Abraão é considerado o pai da fé. Ele, quando ouviu a voz de Deus, ele não temeu, mesmo não sabendo para onde ia, ele não temeu. Quando nós entramos e olhamos para a vida de Abraão, nós vamos lá para Gênesis, capítulo 12 em diante, nós vamos, Deus vai mostrando a nós o que é realmente agir, renunciar tudo em prol da fé, quando Deus fala aos nossos corações. O primeiro ponto que eu vejo na vida de Abraão é que era uma fé que respondeu ao chamado. No versículo 8 diz assim, ó, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele vivia numa terra pagã, no meio de uma família idólatra. Em meio a tudo isso, ele ouviu a voz de Deus, e ele ouviu e creu, e ele saiu, pegou a sua esposa, pegou seus servos, pegou seu sobrinho Ló, e ele saiu agora para um lugar que Deus ia mostrar. Ele cria, ele sabia que Deus estava no controle de tudo, porque Deus depois, mais à frente, vai dizer para ele assim, Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para as estrelas do céu, assim também será a tua descendência. Então ele creu nesse Deus, mesmo a sua mulher sendo estéril,
Ele creu nesse Deus, então ele sabia que esse Deus era que governava a sua vida, esse Deus era que levava, ele poderia sim seguir por um caminho, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Será que você está disposto a responder ao chamado de Deus nessa noite? Será que se Deus hoje chegasse para você e dissesse assim, olha, Marcos, João, Lucas, Miqueias, qualquer um de nós, ouvisse uma voz de Deus, e Deus falasse, vai para tal lugar, será que eu estaria disposto a responder a esse chamado? Será que eu estaria disposto a deixar tudo e responder ao chamado? Ainda no versículo 8, nós podemos ver que a fé que se sacrifica para obedecer a Deus. Ele respondeu ao chamado, mas ao mesmo tempo também se sacrificou para obedecer a Deus, dando o exemplo lá de Abel. Então nós vemos que ela vai se completando, nós vemos que Abraão vai mostrando a nós como é responder à fé. Então ele respondeu ao chamado e agora ele se sacrificou. A parte B do versículo 8 diz assim, e indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia, mas ele sabia que o Deus que estava falando com ele sabia de tudo, conhece o futuro. Para mim não interessa o que vai acontecer comigo amanhã, porque eu sei que a minha vida está na mão de Deus. E se eu sei que está na mão de Deus, então eu posso afirmar e posso dormir tranquilo, porque eu sei que a minha vida está sendo guiada por Ele. O terceiro ponto que eu vejo na vida de Abraão é que a fé dele revelava coragem para caminhar. Versículo 9 diz assim, ó, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Aqui fala do seu filho e do seu neto. Ele creu, então ele teve coragem de caminhar, ele ficou peregrinando porque ele sabia que Deus estava no controle. E o quarto ponto é que a fé dele contemplava a antecipação do futuro. Ele sabia disso, versículo 10 diz assim, ó, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Que cidade é essa que tem fundamentos e qual o artífice e construtor é Deus? Será que é Jerusalém que está na Palestina, naquela região lá? Não, a cidade aqui é a cidade que Jesus diz que ele ia preparar moradas. É essa cidade que foi feita, que está sendo feita, que foi construída por Deus, é essa morada. E ele já via isso no futuro. Ela já aconteceu? Ainda não, porque nós ainda estamos aqui. Mas um dia a igreja será arrebatada e todos nós, inclusive Abraão, inclusive Sara, inclusive Noé, eles estarão lá nessa cidade. Então ele olhou e ele viu, porque ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, o arquiteto é Deus, Deus que construiu. Então ele sabia aqui do que ia acontecer no futuro, ele sabia do futuro que ia acontecer. Então nós podemos ter a certeza da esperança do que nos espera. E o quinto ponto da fé de Abraão é que a fé se apropria do milagre. Quando eu comecei a ver isso, versículo 11, diz assim, versículo 11 e 12 diz assim, ó, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Versículo 12, pelo que também de um a esse já amortecido desceram tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Ele se apropriou do milagre, ele sabia que o milagre, não era o milagre pelo milagre não, era a promessa de Deus. Deus havia dito para ele que isso ia acontecer. Quando a gente olha para a vida de Abraão, teve algumas precipitações. O nascimento de Ismael, por exemplo, não era o filho que viria da escrava, era o filho que viria da sua esposa. Mas no momento certo, ele aos 100 anos de idade, nós podemos olhar e ver agora, em Gênesis capítulo 21 e 5, nós vemos que ele com 100 anos, nasce o filho da promessa. Nasce o filho da promessa. E quando eu fiquei meditando e olhando, nós vamos vendo mais embaixo aqui também em Hebreus, quando Deus pede o filho da promessa para Abraão, por que será que Deus fez isso com Abraão? Abraão já não tinha dado provas de fé quando Deus falou para ele sair? Abraão já não tinha demonstrado fé em tudo que Deus tinha feito para ele, no seu entregar? Por que Deus ainda pediu o seu filho? Então eu fiquei refletindo sobre isso. E nesses minutos que me restam, eu gostaria que você também refletisse junto. E a pergunta que vinha ao meu coração é, como deveria ser o amor de Abraão para com esse filho? Que era o filho da promessa. Era através dele que Deus faria uma grande nação. As estrelas do céu, lembra? Quando Deus falou para Abraão? O amor de Abraão com esse filho, eu acho que deveria ser algo muito grande. Mas muito grande.
muito grande. E quando eu falo de amor, eu sempre lembro de João capítulo 21, a partir do versículo 15, quando Jesus está ali, do lado do mar da Galileia, já depois de ressurreto, olha para Pedro, que tinha negado ele 3 vezes, e pergunta 3 vezes se Pedro o amava. E a pergunta de Jesus a Pedro era se ele tinha o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que é capaz de dar a sua vida por Jesus, por Deus. Era o que Jesus perguntava. Pedro não conseguiu responder. O amor que ele respondia era um amor de amigo. Mas depois que ele viu tudo isso, depois que ele começou a se entregar, ele vai sim ter um amor incondicional. E quando eu olho para Abraão, é como se eu visse Deus, quem sabe, falando, olhando para Abraão, será que ele compreende que o amor dele para comigo tem que ser maior do que para o filho? O filho é o filho da promessa, eu prometi, eu disse que ele vai, que a multidões viriam da sua linhagem, da sua semente. Mas será que ele então colocou toda a sua esperança no filho e esqueceu que colocar esperança em mim? Então, quando Deus prova, eu fiz questão, essa frase Deus me deu ontem à noite, assim, eu fiquei muito feliz. Ele diz assim, ó, a aprovação não vem para provar para Deus que o amamos, mas para provar para nós que o amamos, porque Deus sabe do futuro. Quando Deus provou Abraão, não era para ver até onde Abraão ia, não. Deus queria mostrar para Abraão que o amor dele, para que ele tenha certeza absoluta que o amor dele para com Deus era maior do que para com o filho da promessa. Mas foi para provar para Abraão. Abraão, ele compreendeu isso quando ele pegou o cutelo. E a Bíblia fala que ele creu, versículo 13 assim, ó, todos morreram na fé sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-os, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E aí ele vem aqui no versículo 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ele cria tanto em Deus, e o amor dele para com Deus era tão, uma entrega total, que ele falou, eu mato meu filho, o filho da promessa, mas Deus que prometeu, pode fazê-lo ressuscitar. Quem sabe sair das cinzas, porque ele seria oferecido em sacrifício. Era o amor de entrega. Então, quando Deus nos prova, Ele nos prova para mostrar para nós mesmos que o amamos. Nós podemos olhar, quando nós olhamos sobre essa entrega e sobre esse amor incondicional, e sobre a aprovação, nós podemos olhar para Jó, de tudo que ele passou. Quando chega depois que Deus começou a restaurar toda a sua vida, ele fala no capítulo 42, versículo 5, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Na linguagem de hoje, da Bíblia Viva, diz assim, ó, esse mesmo versículo, antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Glória a Deus. Deus já havia dado testemunho de Jó, porque Deus já sabia, já conhecia. Quando Satanás se apresentou na presença de Deus, Deus já deu testemunho dele. Mas Jó só conhecia Deus e ouviu falar. Foi na provação que ele aprendeu a conhecer a Deus. Quem sabe, Abraão, ele foi tão fiel, ele andou com Deus. Agora, quando ele vai oferecer o seu sacrifício, o seu filho como sacrifício, ele ali, quem sabe, agora tem um encontro total com Deus. Porque Deus ali reconheceu, Deus mostrou para ele que ele era capaz de matar o filho da promessa, porque ele sabia que o amor para com Deus era muito maior do que para com seu filho. Temos que amar o filho, ele tinha que amar o filho, sim. Nós temos que amar nossos filhos, amar nossa esposa, mas nós não podemos colocar esperança neles. Nós temos que colocar nossa esperança em Deus. Eu não posso dividir o meu amor para com Deus com as coisas que eu tenho terrena. Nem filho, nem mulher, nem carro, nem dinheiro, nada pode substituir, pode ser maior do que o amor que eu tenho com Deus. Isso é fé, é o pilar quando eu cavo e eu encontro a rocha. E agora eu lanço o meu pilar, e o meu pilar vem subindo para dar sustento à minha casa. O primeiro é oração, o segundo é fé. E quando eu olho isso, eu vejo a história de Abraão, eu posso dizer que não ter fé é ter idolatria. Porque se ele não tivesse confiado em Deus, ele teria idolatrado seu filho. Quantas pessoas não têm tido fé, porque têm colocado a sua segurança nas coisas terrenas, em homens e mulheres, em pessoas. Quantas pessoas têm feito isso? Quantas pessoas têm deixado Deus em segundo plano? Mas Deus nessa noite está dizendo, olha, a fé, que é o firme fundamento, tem que ser uma entrega total.
Tem que ser uma entrega total. Jó teve tudo de volta, mas a fé dele não estava baseada nas coisas que ele tinha. Tanto que ele recebeu tudo em dobro nos bens materiais. E ele teve mais 10 filhos. Aí alguém pode falar assim, mas por que ele não teve 20 filhos se era tudo em dobro? Porque ele sabia que os 10 que tinham morrido não estavam ali, mas continuavam sendo filho dele. Então ele sabia que ele tinha 20 filhos, 10 que Deus já tinha levado, mas 10 que Deus deu depois. Então ele tinha também o dobro de filhos. Porque nós não morremos, nós estamos na mão de Deus. Então, quando eu não tenho fé, eu posso dizer que eu também sou um idólatra. Porque muitas vezes eu vou tirar a minha visão de Deus e vou colocar outras coisas na frente. Abel e Caim, quando a gente olha para os dois, a gente vê que Abel amou a Deus a ponto de oferecer um sacrifício perfeito. Caim amou mais a si mesmo e não se entregou. Isso é idolatria. Enoque também se entregou incondicionalmente a Deus, por isso ele foi arrebatado. Noé também não se preocupou com as zombarias. Por quê? Porque ele estava firmado em Deus, ele sabia na palavra de Deus. E Abraão não amou seu filho mais do que ele amava a Deus. Para concluir então, podemos dizer que todos os heróis citados no capítulo 11 de Hebreus, heróis que são citados pelo seu nome, mas temos muitos heróis anônimos também. Muitos heróis que não estão ali, mas também que continuaram a servir e entregar a sua vida a Deus. Quantos heróis ainda estão, quem sabe, nos países perseguidos, aqui na nossa era, no século 21, sendo perseguidos, mas entregando a sua vida a Deus. Por quê? Porque o seu pilar não está sobre a areia. A sua fé não está sobre a areia. A sua fé está sobre a rocha. Cavar, 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 sempre, para firmar o seu pilar. Eu gostaria de fechar então, apenas lendo Atos capítulo 12. Se você puder buscar na sua casa, Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim, ó: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Aqui Jesus já estava no céu, a igreja estava sendo implantada, e o rei Herodes, ele começou a perseguir a igreja. E aí no versículo 2 diz assim: e matou a espada Tiago, o irmão de João, um dos apóstolos, foi morto à espada. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continuava orando por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Se você puder, grifa: dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Só até aqui. No versículo 2, nós lemos, Tiago tinha sido morto à espada. Logo depois, Pedro, ele é preso. E a Bíblia fala que tinha 4 quaternos de soldados para guardar a Pedro. Pedro estava preso ali nas correntes. Qual seria o destino de Pedro se ele não tivesse fé agora? Se ele não tivesse um amor a ponto de se entregar agora por esse Jesus? Se Pedro não tivesse firmado na rocha, se a sua fé estivesse sobre a areia, aquele Pedro que negou Jesus não existia mais, não. Esse Pedro aqui já era outro Pedro, porque ele já tinha firmado os seus pés sobre a rocha. O seu pilar de fé estava sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então sabe o que ele fez? Mesmo o seu amigo tendo sido morto, o seu destino também era o mesmo, ser morto. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai dormir. O que Jesus falava no meu coração, e ele pergunta para você nessa noite, é: como tem sido as suas noites? Você está passando por provações, por dificuldades. A sua fé está em quem? Em quem está? Onde está firmada? Se você não está dormindo, então firme a sua fé em Jesus e durma tranquilo, porque Ele está no controle. É Ele que guia, é Ele que governa, é Ele que leva, é Ele que faz. Então Pedro estava dormindo. Ele não estava preocupado que no outro dia ele fosse morto, porque esse era o destino dele. Ele estava amarrado, tinha 4 quarternos de soldados. Ele não ia conseguir fugir sozinho.
Além de tudo, estava acorrentado. Então ele foi dormir porque ele sabia que a sua vida estava na mão de Deus. Ele estava firmado na rocha. Ele cavou e firmou os seus pés sobre a rocha. A igreja estava orando. A oração, outro pilar também da nossa casa. Mas Pedro já estava tranquilo, descansando. O que Deus falava para mim era assim: descanse, meu irmão, descanse. Ah, pastor, mas eu estou passando por uma grande luta. Descanse. Porque se sua fé está firmada na rocha, essa rocha é Jesus Cristo. E ele diz: descanse. Se fosse da vontade de Deus salvaria. Mas se não fosse, Pedro continuaria ali. E ele morreria pelo evangelho. Como ele vai morrer mais à frente? A Bíblia não mostra, mas a história nos conta que ele foi crucificado de ponta cabeça até. Quem sabe o maior sofrimento, porque ele não foi digno, não se achou digno. Isso a história nos conta. Mas ele sabia que a sua fé estava firmada na rocha. Naquela noite o anjo veio e aprove Deus que Pedro ainda tinha mais alguma coisa para fazer na obra. Não era o momento ainda dele se encontrar com Deus. Não era o momento ainda dele ir para o paraíso. Não era o momento. Aquele ali não era o momento. Depois foi o momento dele, mas não era aquele momento. Então o anjo chega e nenhum soldado viu, porque as correntes caíram e Pedro foi solto. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa vida diante dos problemas que nós temos enfrentado? Será que eu vivo reclamando ou eu vou ter fé? E concluindo diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória a Deus. Qual que é o seu segundo pilar? Onde ele está firmado? Nas coisas do mundo, nas coisas que estão ao seu redor, ou na rocha que é Cristo? Qual é o seu fundamento para que a sua casa possa ficar estável? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço que todos possam continuar orando por nós, orando pela igreja, orando por cada um de nós, para que a gente possa trazer a palavra de Deus, os estudos que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém?